Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a vocês que sempre nos seguem. Inclusive, temos que lembrar, até no Spotify vocês podem nos encontrar, todos os episódios que já fizemos e sempre vão entrando os novos. Bem, vocês já sabem que muitas vezes temos nossos convidados, cada convidado trazendo um assunto específico e por razões as mais variadas, principalmente, cada profissional de saúde tem um foco de estudo, tem uma preferência para estudar algumas coisas. E é isso que nós temos aqui hoje, uma psicóloga, Giovana. Giovana foi nossa aluna no curso de especialização em sexologia aplicada do Impassex. Sim, nós temos um curso de especialização para vocês, profissionais, que querem entender melhor, saber mais do que se faz em sexologia. Giovana, obrigado por estar aqui com a gente. Está aqui trazendo um assunto que merece uma atenção. Puxa vida. Sim. Mas eu vou perguntar para o Rafael. Rafael, sobre o que nós vamos conversar com a Giovana aqui hoje? Bem, boa noite a todos. Boa noite, Gi. Obrigado por estar aqui. Noite. É um prazer ter você no programa. Então, vou passar a bola para você. Conta pra gente o que a gente pode conversar hoje sobre sexualidade. Perfeito. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite para quem está ouvindo também. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre sexo e política, né? Ah, não pode ser. Nós vamos colocar sexo até em política. Pois é, né? Ou o contrário, né? Vamos colocar A política né? no sexo. A política no sexo, o sexo em tudo, né? Porque é uma junção que ela é necessária, né? Necessário. Porque geralmente quando a gente fala de sexo, a gente costuma ali pensar que é só a prática, né? E principalmente se a gente levar em consideração o contexto mais judaico-cristão ali, que é o que acaba cerceando a cultura ocidental, que o sexo é só direcionado ali para penetração, para procriação e tudo mais, né? E não é bem esse o caminho, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão da própria moralidade, né, do conceito de moralidade, é justamente a questão dos costumes, né? Então, a moralidade, ela não é inata, né? Não é uma coisa, assim, que nasce com a gente, mas que é construída, né? A partir, né, da cultura, né, dos costumes, né, que vão se criando ali e tudo mais, né? E com isso, né, o sexo ele acaba sendo construído também, né? As noções, as práticas vão sendo construídas e moldadas para cada sociedade e para cada interesse, Perfeito. né? É interessante, Gi, você comentar isso, porque a ideia que me vem primeiro é o quanto o sexo ele não é guiado por essa moralidade ou proibido por essa moralidade, ao mesmo tempo que muitas pessoas que defendem essa moralidade entendem que sexo é algo completamente natural, como se ele não passasse por isso. E aí o meu entendimento então é o sexo que a gente está falando aqui, que também é para procriação, mas também prazer, satisfação, encontros com outras pessoas, também é um sexo guiado muito por essa moralidade. Como é que ela atua em cima dessa ideia de sexo? Então, a questão da moral na prática, né, é justamente do que é o certo ou errado, né? Não significa que não é feito, Perfeito. né? Mas justamente para ali gerar uma certa culpa, né? Do que está feito fora ali da moralidade, né? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, no funk, né? O funk, ele é visto como uma coisa vulgar, como uma coisa não civilizada, né? E é muito hostilizada. Freud, por exemplo, vai falar que a civilização ela é direcionada, ela é construída a partir da diminuição da libido, né? Da construção ali da libido de cada sujeito, né? Então, quanto menos libidinosos são os sujeitos, mais civilizada é aquela sociedade, né? Então, por isso, o funk ele é tão hostilizado, né? Então, não significa que o sexo não é feito, né, de diversas formas, mas que ele é cerceado por discursos, que é o que Foucault também vai falar, né, que não é que o sexo é reprimido, mas ele é controlado a partir dos discursos. Então, o que eu posso entender é assim, o sexo ele tem, ou melhor dizendo, ele é dito que tem um jeito certo e o jeito errado de fazer sexo. Aí quando a gente tem, por exemplo, o funk, que expõe o corpo, que expõe partes do corpo, que fala sobre o corpo, sexo, relações sexuais, ele é hostilizado porque ele tá pegando um sexo que deveria ser
Escondido. E ele coloca o sexo em ampla observação, assim, de uma maneira que dizem algumas pessoas que é muito inadequada. Exatamente. Exatamente. Né? Porque o que é visto como civilizado em relação ao sexo é o sexo ali, né? Às escondidas, né? Em clubes, em sociedades mais fechadas e tudo mais. Né? Recentemente teve a novela do Rafael Montes, Beleza Fatal, que passou na HBO. Muito interessante, que representava muito isso, né? De camadas mais né, ricas ali da sociedade que frequentavam um clube que era muito restrito para pessoas muito restritas e mascaradas, né? Então, assim, você não pode ver quem é, mas as práticas estão sendo feitas. Eu acho que você trouxe uma pontuação que eu achei fantástica, que é, não é porque é proibido que não acontece. Ele acontece, mas ele vai acontecer de um jeito que as pessoas não vão ficar sabendo. Exatamente. Então parece menos errado, digamos assim. Então, tudo que acontece sobre sexo tem a ver com moral, tem a ver com, então, normas de uma cultura. E essa é uma forma política de viver o mundo, ou seja, de dizermos o que é certo, o que é errado, o que queremos, o que não queremos. E o Rafael lembrou assim, não é que a gente deixe de fazer coisas. As pessoas aprendem que algumas coisas não podem ser mostradas. E é por isso que nós temos locais no mundo, na nossa cidade, para as pessoas poderem fazer coisas que não são bem quistas, não são moralmente bem vistas, mas são feitas. Exatamente. E é curioso, né, Oswaldo, porque eu acho que muito do que aparece para nós na clínica são pessoas que fazem, e o problema vem no sentido de a culpa ao sentir por terem feito. Então, não é porque é proibido que eu faço, mas ao fazer eu me sinto mal. E aí eu preciso falar sobre isso. Exato. Olha só. Quer dizer que, então, o mundo em que nós vivemos vive uma postura que nós estamos chamando de política, porque é o que determina as normas de conduta, a moral, as formas do que são certos e errados. Mas essa política também faz com que as pessoas se sintam mal para poder conviver com os seus desejos, vontades, sensações de prazer. Que interessante isso. Agora, Giovana, você resolveu estudar isso por quê? Porque estava pensando, Rafael, assim, nós estamos falando de uma coisa que se torna complicado de pensarmos. Nós estamos andando na rua ali e convivermos com as diferenças e as variedades das questões sexuais, fica complicado admitir que todas são verdadeiras, porque todas existem. Então, é interessante porque o meu próprio interesse, assim, dentro da sexologia começou justamente nessa dinâmica. Porque o que acontece? Em casa, né, meus pais criaram a gente, assim, eu e minha irmã, de uma forma muito aberta em relação à sexualidade. Extremamente aberta, né, muito normal e natural, como ela deve ser de fato, né, como ela é. E aí, ao conversar, por exemplo, com amigas e tudo mais, era uma coisa, assim, que era muito diferente, uma perspectiva muito diferente, né? E aí eu comecei, né, com a atuação clínica, né, comecei a ver que isso aparecia muito, como sofrimento. E essa é uma realidade muito atual, né, Gia? O sofrimento mediante ao que eu desejo e não posso fazer, ou ao que eu desejo e faço e acho errado, mas não significa que eu não vou fazer de novo. Sim. E isso gera um sofrimento muito grande. Exatamente, né? E esse sofrimento, ele não é à toa, né? Quer dizer, enquanto a gente fica prestando atenção no sofrimento que a gente tem, a gente não presta atenção em outras coisas. E continua trabalhando. Veja, isso não é uma crítica de que nós não devemos trabalhar. O trabalho é necessário para a construção da sociedade. Mas existem formas de construir essa sociedade sem os indivíduos entrarem em sofrimento. E eu acho que é uma discussão importante para pensarmos. Uau! E você foi procurando, você já citou alguns autores, assim, quer dizer que você foi procurando estudar, achar pessoas profissionais, teóricos, estudiosos, que já tinham abarcado essa ideia. E estou entendendo que há mais de 100 anos se fala dessas questões. O sexo sempre esteve presente, né, na sociedade, né? Porque é isso, ele é natural, né? Ele é natural. Se eu não me engano, não lembro se foi Platão, se foi Diógenes, algum filósofo ali da Grécia Antiga falava que o sexo, ele tá ali no mesmo patamar de comer, dormir,
né? E necessidade básica mesmo, né? Então, que é uma coisa natural. Sim. Então, veja, tem um discurso por trás justamente para ter essa questão do controle, Sim. né? O que seria da sociedade se todo mundo fizesse livremente, se as pessoas fossem ali tão erotizadas, né? Para onde iria essa civilidade, né? E eu estava pensando hoje, enquanto estava falando, o quanto essa ideia de política é importante, né? Por isso que a gente discute isso, no sentido de que, uma vez, quando eu fazia o mestrado, eu cheguei à definição de que política é poder. E aí eu fico pensando o quanto é político o sexo, no sentido de que quem hoje tem poder controla quem vai fazer no sexo e o que vai fazer. Né? Então, essa coisa de qual tipo de sexo aparece na novela para as pessoas verem, qual é o tipo de interação social. A gente vai escondendo algumas, que a gente não quer que estejam lá, e vai mostrando outras, que a gente diz que essas são as certas. E o quanto o sexo é político nesse sentido de que ele não pode se submeter ao poder que diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E aí a gente está aqui discutindo sexo e política. Sim, sim. Vocês entenderam por que nós juntamos sexo e política? Porque é assim. Toda sociedade precisa de mecanismos para organizar as pessoas, dar regras para as pessoas conviverem. E cada grupo, cada subgrupo numa cultura, numa sociedade, também tem regras diferentes. Cada instituição religiosa ou civil tem suas regras, e essas regras também são para controle das expressões sexuais. Por quê? Para a gente não ficar gastando tempo sentindo prazer. Essa é uma coisa interessante, porque do jeito que você está nos mostrando, quer dizer, então, desde os filósofos gregos havia uma preocupação de compreensão de que, olha, nós podemos ter expressões sexuais. Obviamente, o que nós chamamos de sexo hoje não é o que os gregos chamavam de sexo há 2.500 anos. Mas usando o argumento de que, olha, nós também precisamos dessas coisas, mas as culturas dão regras. Sim. Você citou, então, essa época de há 2.500 anos. É bom lembrar que, assim, as mulheres não podiam ter sexo com outras mulheres. Elas eram expulsas das cidades. Os homens adultos podiam ter sexo com jovens desde que ainda não tivessem bigodes, que depois virava adulto. Então, um adulto grego de há 2.500 anos, desses que a gente fala bem deles, nós somos, né, que bom, a Grécia, não sei das quantas. Era um monte de homens adultos que faziam sexo com crianças, entendeu? Porque a regra era essa. A regra era essa, mas as mulheres não podiam. Então, assim, esse controle tinha uma série de finalidades. Hoje também tem, porque nós não podemos e não devemos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não podemos ter sexo em público. Mas essa regra todo mundo segue, né? Depende do ambiente, né? Depende do contexto. Viram? Os dois já riram porque, assim, existem contextos, existem ambientes onde existem permissões para as pessoas em público expressarem coisas sexuais. E aqui eu acho que nós todos aqui estamos pensando em coisas mais genitais. Porém, é proibido na nossa cultura. Isso é crime, não pode fazer ali na rua. Ainda assim nós vamos ter pessoas que fazem, conseguem fugir da situação de um crime, mas querem expressar dessa forma. Exato. Ainda tem, porque elas, mesmo sendo impedidas, ainda sentem necessidades, vontades. Esse é um problema para a nossa cultura. Uau! E aí o quanto o nosso trabalho, né, na clínica, por exemplo, quando a gente recebe pessoas que sofrem com esse tipo de desejo que é proibido socialmente, o quanto o nosso trabalho, né, muitas vezes discutir com essa pessoa nos contextos em que ela poderia fazer isso. Né? Nosso trabalho não é dizer para elas, realmente isso é errado. É dizer, bem, vamos aprender como é que você pode fazer isso adequadamente. Né? Para respeitar uma ordem social, né, para que não exijam consequências para ninguém, mas para que ela possa expressar o desejo de uma maneira adequada. Olha só. Mas você viu mais alguma coisa que você diria assim, precisamos falar disso, porque esse é um assunto que diz respeito a sexo, política, sexo e poder. Que é isso que nós estamos falando, né? Sim, sim. Tem uma prática muito, né, conhecida, né, que chama pegging, que é a penetração da mulher em relação ao homem. E por que isso está diretamente ligado com política, né? Aí citando novamente uma outra autora, Judith Butler, que ela fala sobre a questão da performance do gênero, né? Que o homem, ele aprende a performar a masculinidade ela é vista como um papel muito mais ativo, né?
e a performatividade da feminilidade, né? Aquela coisa mais passiva e tudo mais, né? Então, quando você fala do pegging, né, dessa prática da mulher penetrando o homem, também é uma questão de sofrimento, né? Dependendo ali de como é visto e tudo mais, né? Porque assim, como eu, homem, né, másculo que sou, estou sentindo prazer, né, pelo ânus. Isso faz de mim homossexual, Sim. né? Então também tem essa muitas questão. práticas que fazem essa inversão de papéis, né, digamos assim, que acabam fazendo com que a masculinidade seja ferida, né? E muitos homens, eu acho que já recebi isso na clínica também, mas o quanto é comum essa discussão sobre o cuckold, né, que é o homem que assiste a sua esposa transar com outro homem. E isso gera um sofrimento no sentido de o conflito entre o que eu desejo é prazeroso e o que eu desejo é estar numa posição submissa, né? O que é muito mais moral do que fisiológico. Exatamente. Quer dizer, existem muitas outras práticas, então, que elas não são, vamos dizer, normatizadas na cultura, elas existem, continuam existindo. Não adianta alguém dizer assim, não pode, isso é proibido, isso é pecado. Não adianta. Não adianta. Essas são práticas historicamente associadas ao ser humano, para não dizer pré-históricas. Quando a gente fala de histórica, é porque pelo menos a gente tem documento descrevendo. Mas isso é interessante porque o ser humano fica buscando, tentando impedir o ser humano de experimentar, expressar ou vivenciar determinados comportamentos. E nós estamos falando de comportamentos minimamente saudáveis, ou seja, não estamos discutindo problemas. Mas mesmo esses trazem problemas. Como você falou, Rafael, são situações que podem trazer sofrimentos porque são formas da pessoa tentar lidar com as obrigatoriedades que elas têm. Então, muitas vezes, um homem que se sente tranquilamente masculino, macho, etc., na cultura, ele também pode estar carregando um peso para continuar com esse papel andando ali na rua, que em algumas situações, por exemplo, entre quatro paredes, ele passa a assumir um papel onde ele é mandado, dominado. Então, ele pode ser penetrado como se fosse, peraí, aqui ele não tem a mesma obrigatoriedade. Mesmo que isso traga sofrimento, porque na verdade está trazendo sofrimento, bancar o homem andando ali na rua. E não é que ele deixe de ser homem. Bancando significa pagando um preço alto para enfrentar todo mundo, para dizer que ele pode bater na mesa e sair correndo e brigando com todo mundo. É interessante isso, porque você chamou a política, o Rafael usou a palavra poder, todos são relações de poder. E o sexo permite mimetizar outras formas de relação de poder, a ponto de também baixar ansiedades, então, naquela situação, talvez. Sim. Alivia a tensão, né? Você deixar de lado ali as performances sociais, né? Eu quero expressar meu desejo, eu vou expressar, né? Mas é esse o caminho, né? Assim, a questão da moralidade, ela é tão inserida ali que não precisa ter ninguém vendo para você se sentir culpado. Não precisa ter ninguém apontando o dedo para você se sentir culpado e sofrer com aquilo, nós né? Somos já muito... nós somos os próprios juízes, muitas vezes, né? Nessa análise que a gente acaba tendo na nossa cabeça de como deveriam ser feitas as coisas. Juízes, né? E depois quem paga, quem Exatamente. dá a pena. Carrascos. Os carrascos. Exato. Olha só, nós estamos aqui conversando sobre questões de sexualidade e mostrando para vocês o quanto isso se associa também à política, a poder. E lembrando, o que se chama de política são formas e normativas dentro de uma cultura para poder se viver em conjunto, viver em grupo. Então, todo ato é político. Você diz que prefere comer feijão com arroz, esse é um ato político. Não tenha dúvida. Sexo é um ato político. Inclusive porque, através das suas expressões sexuais, você está dizendo para o mundo como é que você é, o quanto você exige que o mundo te aceite, ou o quanto você também faz algumas coisas para o mundo te aceitar. Isso é política. Uau! Vocês dois estavam falando de sofrimentos e que a gente também vai ver no consultório pessoas vindo, trazendo discussões relacionadas aos comportamentos sexuais, trazendo sofrimento, porque às vezes não se encaixa com a ideia, a compreensão de mundo que essas pessoas têm. Talvez até fiquem brigando com a própria compreensão política ou a compreensão política ao redor. Mas veja,
às vezes nós fazemos um discurso político dizendo o que é certo e o que é errado, e nós fazemos outras coisas. Isso é extremamente comum, e quanto mais extremado nós formos, mais provavelmente nós vamos fazer coisas contrárias às nossas formas de falar, aos nossos discursos. Nós vamos dizer publicamente que isso é certo, mas aquilo também que a gente quer fazer, a gente faz. Em algumas situações, quebrando regras, inclusive quebrando leis. Por isso que mistura com política o sexo. Sim. E temos comentários, Oswaldo. É? O pessoal tem, Diga aí. O programa está fazendo sucesso. A Fernanda comentou que é um assunto extremamente importante. O Chico está extremamente orgulhoso de você como profissional. Obrigada. E a Carla comentou que o programa tá uma beleza e que práticas sexuais não definem sexualidade. Isso. E a gente discutiu. A Denise também apareceu aí? Apareceu? Nossa. Agora apareceu. A Denise comentou, somos o promotor que acusa e o juiz que define a pena de nós mesmos. Perfeito. A Denise já participou com a gente algumas vezes aqui. Ela é alguém que está sempre discutindo Sim. essas questões. Exatamente assim. Por que a gente tem que ser assim? Me dá a impressão que nós estamos falando de um assunto que é a forma do ser humano aprender a ser humano. Nós pagamos um preço por não conseguirmos ser tudo o que a gente gostaria de ser. E às vezes o grande problema é que nós queremos obrigar o outro a ser aquilo que a gente não está conseguindo ser. Sim. Aí nós entramos no outro problema. Veja, nós três aqui no consultório, nós sabemos que quando nós, pessoas, nós causamos mal para nós mesmos, já é errado, porque nós estamos causando mal, nós estamos sofrendo. Mas quando nós começamos a fazer o outro se sentir mal, aí nós temos dois problemas, porque nós não deveríamos ter o poder sobre o outro. E ainda assim a gente aprende que deveria, né, Oswaldo? Ainda assim, pois é disso que nós estamos falando. Porque, de repente, as culturas humanas usam as expressões sexuais para determinar um monte de coisas. Inclusive, regras de família, de casamentos, regras de como as pessoas devem ser. E cada cultura tem uma forma diferente. Se comparamos muitas culturas, nós vamos ver que tem muitas situações em outra cultura que a gente não conseguiria nem compreender, nem admitir como corretas. Elas são corretas naquelas culturas. Sim. E são regras também. Giovana, eu gostaria de estar ouvindo você aqui. Eu acho que assim, essa é uma porta aberta para a gente poder trazer com todas as pessoas que nos ouvem sempre, como é que é essa questão de podermos entender como é que nós podemos ser andando ali na rua. E cada ato nosso é um ato político e cada expressão relacionada à sexualidade também é. Só temos que tomar um cuidado, então, né? A nossa responsabilidade de não nos colocarmos sobre o outro usando argumentos de mas eu estou afim de fazer isso ou aquilo. O outro também participa, também precisa ser questionado. Então, suas considerações finais, o que você gostaria de falar para fechar o nosso assunto de hoje? Bom, novamente agradecer, né, por esse espaço, porque justamente por ser um tema tão importante e justamente por isso tão polêmico, né, ter um espaço para falar sobre isso é muito importante, né, a gente deixar acessível, né, temas como esse, né, do sexo, da política, dessa junção, desses papéis e como isso causa sofrimento, né, e a partir do momento que a gente tem a consciência, a gente começa a destrinchar tudo isso, todas essas ideias, se colocar, se compreender nesse lugar, né? É isso, Rafael. Rafael, vai ter curso de especialização em sexologia? Temos curso de especialização em sexologia aplicada do Instituto Impassex, onde a gente ministra aulas, a gente teve aula lá com a gente, né? É muito bom ter profissionais com a gente nesse sentido. É um curso de 1 ano, de encontros mensais, em que a gente discute muitos temas que já vieram para o programa, né, sobre sexualidade, gênero, casamento, relacionamento, né, uma série de outras possibilidades. Estamos sempre procurando saúde mental. Você que assiste aqui o programa O Café com Sexologia, seja ao vivo pela Rádio Vibe Mundial, pelo Instagram Café com Sexologia, mais tarde, durante a semana, em outro momento mais adequado, ali no YouTube do Impassex e também no YouTube da Rádio Vibe Mundial. Olha, preste atenção. Se você está dirigindo no carro, você pode ouvir o Spotify ou qualquer outro streaming de áudio, que nós estamos lá também. Para quê? Para podermos discutir coisas que importam para a sua vida. Nós estamos aqui auxiliando, discutindo, trazendo os assuntos para que
nós precisamos nos sentir melhores. Então, estejam aqui, domingo que vem tem mais. E olha, a cada domingo vocês sabem que nós temos assuntos diferentes. Nós vamos ter assuntos muito interessantes nesse mês de julho. Vocês vão ver, vão ter surpresas boas aí. Vejo vocês domingo que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau.